E viu também que saiu, né, um estudo, a pesquisa do IBGE, sobre essas pessoas que estão usando muito aquele fone de ouvido. É normal a gente ver os adolescentes, eles usam com frequência e música o dia inteiro, é muito alto. Vocês não têm ideia o quanto isso pode danificar e sim, você pode vir a ficar surdo de repente. Olha essa pesquisa toda que nós fizemos e na volta a gente vai conversar mais sobre isso. O fone de ouvido virou acessório indispensável nos dias de hoje. Grandes ou pequenos, coloridos ou discretos, têm sido cada vez mais usados em viagens, práticas de esporte e em muitas outras situações. Eu costumo utilizar para ouvir música todo dia, quando eu estou no metrô, para vir para os lugares, para a faculdade, para o trabalho. Eu costumo usar no trem. Toda viagem do trem que eu vou e volto do trabalho eu uso. Eu costumo usar ele direto, porque como eu trabalho, então eu fico ouvindo ele, então se me ligam, eu já atendo com ele mesmo. Então eu costumo estar sempre com o fone. Olha, eu uso fone de ouvido praticamente todos os dias, durante o trajeto para o trabalho e depois quando eu vou correr também. Eu uso fone de ouvido toda vez que eu saio de casa, quando eu tô no metrô, né? Eu quero chegar em algum lugar, aí eu escuto música. Em casa eu uso com bastante frequência também. O problema, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que mais de 1 bilhão de jovens em todo o mundo correm o risco de sofrer perda auditiva devido à exposição ao barulho por longos períodos em alto volume. O ideal é de no máximo 50 decibéis. No entanto, o estudo aponta que a maioria desses aparelhos alcança 100 decibéis, o que corresponde a 10 decibéis acima do ruído produzido por uma britadeira. O volume é bem alto, bastante alto, assim, eu já sei que não é recomendado, inclusive. Eu coloco no máximo do meu celular, até porque ele não é muito alto. Eu ouço alto, sempre alto, porque é muito barulho no transporte público, senão não dá para ouvir a música. No Revista da Cidade, vamos falar sobre este e outros assuntos relacionados à saúde do ouvido. Nós estamos recebendo para conversar sobre o assunto a doutora Ieda Milas, otorrinolaringologista. Tudo bem? Bom dia para você. É um prazer enorme estar aqui de novo. É um prazer mesmo. A gente já fez outras vezes e falou de assuntos muito interessantes, mas esse eu fiquei assim bastante impressionada porque você vê crianças de 15 a 20 anos ouvindo fone de ouvido o tempo inteiro em volume máximo. Super alto. É comum, principalmente com os adolescentes, né? Eu lembro até de um episódio que eu estava dentro do consultório e eu conseguia ouvir o barulho de um fone de ouvido de um adolescente sentado na recepção. E ele estava com o fone dentro do ouvido e de dentro do consultório, na outra sala, eu ouvia aquele barulho da bateria, né? Do tss, tss. Eu falei, nossa, é realmente... Você imagina. Hoje os celulares, alguns aparelhos, eles acabam avisando quando você aumenta demais, avisando, olha, a partir daqui pode vir a prejudicar. E aí fica em conta e risco da pessoa, né? Sim, sim. É uma questão de mudar hábitos, né? Mas como se proteger disso? Bom, primeiro a pessoa tem que ver qual que é o fone de ouvido ideal para ela, né? Tem alguns detalhes em relação ao fone de ouvido. Então, por exemplo, esse aqui que é super comum, que é o fone de ouvido que fica aqui na concha, que é essa região aqui mais externa, ele muitas vezes, o som ele vaza, então você tem que aumentar mais ainda o volume para conseguir ter um ganho. Então, perigoso. A pessoa pode até utilizar e tudo, mas ficar atenta em relação ao volume que ela está aumentando. Tá, e qual que é o outro? Esse aqui, ele vai dentro do canal do ouvido, que tem essa pecinha aqui de silicone, né? Ele vai dentro do canal de ouvido. Não precisa aumentar tanto assim o volume, porque ele já veda bastante o ouvido, ele fica aqui no canal do ouvido, ele veda, mas se a pessoa aumentar mais do que o permitido, também ele pode lesar mais. Pode causar. E tem que ter um cuidado especial em relação à higiene aqui, porque isso aqui fica dentro do canalzinho do ouvido. Ele entra bem. Ele entra. Esse externo, ele é seguro, né? Ele tem a desvantagem, porque é grande, e aí a pessoa para carregar não é uma coisa tão portátil assim para ela colocar. Mas ele tem a vantagem dele vedar melhor aqui a orelha e ele protege em relação a trauma acústico também, a pessoa consegue regular direito o som. É verdade, né? Porque tampa tudo e você não consegue ouvir o ruído externo. Não tem vazamento do som e o ruído externo, que muitas vezes é o ruído externo ou o vazamento do som que faz com que a pessoa aumente mais ainda o volume do fone de ouvido. A gente fala em aumentar muito. Qual que é o volume ideal? Então, o volume ideal em decibéis, a gente considera o máximo limite por volta de 80 decibéis. Esses 80
80 decibéis gira em torno de 50% a 60% da capacidade de aumento de volume do aparelho. Então, a pessoa tem que ficar atenta se não está ultrapassando muito os 50% do nível de volume que o aparelho indica. E também ficar atenta em relação ao tempo que ela está utilizando, porque Quanto isso aí é tempo tempo? máximo 2 horas, máximo. E alternar as orelhas também. Se ela tiver com isso aqui, tudo bem, mas às vezes a pessoa tem hábito de usar numa orelha só, ou mesmo falar no telefone, uma orelha só. O importante é que ela alterne entre uma orelha e outra a cada 1h30, por exemplo. Ah, tem que alternar. Sim, estou falando na direita, depois eu mudo para a esquerda. Aquele mau hábito, às vezes, que a gente tem de ficar só usando o telefone ou o fone numa orelha só também é prejudicial. É complicado. Porque não é só o volume, é tempo dependente também, a lesão que pode ter no ouvido. Você vê adolescentes também dividindo o fone de ouvido e só acaba escutando de um lado só e eles acabam interagindo, conversando. E isso também pode ser prejudicial? Isso também pode ser prejudicial. E também tem um problema, se a pessoa tiver com alguma infecção externa aqui no ouvido e ela divide, compartilha o aparelho com um colega, não é adequado, né? E como que a pessoa identifica quando ela está começando a ter algum tipo de problema? A perda de audição, ela pode ser identificada, primeiro, através de um sintoma que a gente chama de zumbido, que é quando a pessoa, sem ter o barulho externo, ela começa a ter um chiado dentro do ouvido, um barulho que só ela escuta. Isso é o nome do zumbido. Mas como seria esse chiado? Esse zumbido, ele pode ser tipo um apito, ele pode ser como um barulho de cachoeira, por exemplo, de um chiado como um barulho de TV fora do ar. Esses são os mais comuns. E eles são notados principalmente quando a pessoa está em silêncio, quando a pessoa está num ambiente silencioso. E um outro sintoma muito comum é quando a pessoa diz que ela ouve, mas ela não entende algumas palavras. Ela vai falar, olha, eu até ouço, doutor, eu estou ouvindo bem, mas eu não consigo entender muitas coisas. Algumas palavras, algumas letras do alfabeto acabam passando despercebido. Olha que coisa! Sim. Isso é um sintoma bem comum de perda de audição, principalmente as perdas de audição em fase inicial. Acho que até a título de ajuda, a gente tem alguns sons aqui para, de repente, você em casa, se tiver algum zumbido similar, claro que são só exemplos, porque tem diversos zumbidos, né? Sim, claro. O primeiro, qual que vocês vão colocar? Um chiadinho assim, como se fosse a TV fora do ar. Exato. É um dos... Esse é um dos zumbidos bem comuns, bastante relatados pelos pacientes. E começa pouquinho assim, de leve ou não? Ele pode tanto começar de leve, aumentando com o passar do tempo, como ser constante em termos de volume. Deixa eu ver mais um exemplo. Coloca o segundo pra gente, por favor. Assim também? Sim. Nossa, você imagina a pessoa o dia que inteiro. Sensação desagradável, mas é constante ou é de vez em quando? É constante, a pessoa... Jura? Na maioria das vezes ela fica com esse som o tempo todo no ouvido, só que ele é mais perceptível quando ela encontra-se em ambientes silenciosos. Entendi. Nossa, que complicado isso. Deixa eu ver o terceiro, por favor. Parece ondas, né? Uma cachoeira. Fica assim, esse chiadinho. É exatamente assim que os pacientes referem pra gente. Nossa, imagina tem pacientes que falam de panela de pressão. Falam, ai, doutora, parece que tem uma panela de pressão, barulho de um chiado de panela de pressão dentro da minha cabeça. Então, o chiado é o primeiro ponto pra gente ficar atento. Ficar atento. O zumbido, a gente chama de zumbido ou tinnitus, né? Na linguagem médica, para qualquer um desses sons. Sons que só a pessoa escuta, que não vem do ambiente externo. E não tem nada a ver quando a pessoa se esforça muito ou tampa os ouvidos, isso não está fora do risco? Não necessariamente. Não. Agora, está dentro do risco, por exemplo, doenças metabólicas, né? Está bem associado com zumbido, por exemplo, diabetes, problemas hormonais, problemas em relação ao perfil lipídico, que a gente chama, que é colesterol, tem relação. Tem relação também, pode piorar o quadro. Eu vejo que muitas pessoas não sabem como fazer a higiene adequada dos ouvidos. Você poderia contar pra gente? Claro. Então, na verdade, gente, isso aqui é uma maquete de como funciona a orelha da gente. Essa parte externa, até aqui, ó, essa pecinha aqui, seria a membrana timpânica, que é o tímpano, tá? Então, essa parte aqui, a gente não deve mexer. Existe um mau hábito, né, que é cultural, inclusive, eu acho que super comum, de usar hastes flexíveis aqui nessa região. Nós, médicos, especialistas principalmente, otorrinolaringologistas, não recomendamos a aplicação de hastes flexíveis com algodão na ponta, porque isso traumatiza, isso pode causar infecção. E outra, a cera que existe aqui no canal externo do ouvido, ela não é sujeira, ela é proteção.
ela tem vários componentes para ajudar a proteger a gente contra infecções. Então, a função da cera é proteger. Proteger. Não se remove a cera, se remove só externamente aqui, com uma toalhinha de banho, até onde o dedo alcança, mas não aqui dentro do canalzinho do ouvido. Então, a higiene é só externa? É só externa. Nossa, mesmo porque daqui até o tímpano, gente, tem só 2 centímetros, 2,5 centímetros. É pequeno espaço, gente, essa região aqui, entre a orelha externa e o tímpano. Então, você pode alcançar a membrana timpânica com facilidade e causar alguma perfuração ou Nossa, uma então lesão as maior. pessoas têm um hábito completamente errado. Exato. Isso há décadas. Exatamente. É curioso que, inclusive, na maioria das embalagens está escrito proibido introduzir a haste no canal do ouvido externo, mas... E mesmo assim as pessoas acabam colocando. Sim. Mas o acúmulo de cera não é prejudicial em nenhum momento? Não. Se tiver um acúmulo exagerado de cera, que essa pessoa procure um consultório do otorrinolaringologista para fazer a remoção de uma maneira correta. Tá. Mas esses são alguns casos, quando a cera acumula de uma maneira tão exagerada a ponto de vedar a passagem do som. Tá. Não é a maioria, obviamente. Na maioria das vezes, o excesso de cera acaba saindo pela parte externa aqui, pelo próprio canalzinho do ouvido. Mas eu queria voltar a falar da danificação que acaba causando, né, os fones de ouvido. Claro. Se uma criança com 12, 13 anos começa a ouvir constantemente música, qual o prejuízo que ela vai ter, assim, a curto prazo, que eu digo? Se essa pessoa ouvir constantemente música num volume adequado, não tem nenhum prejuízo. O prejuízo é quando ela ouve em volumes altos, que são aquele volume que eu falei, né, acima de 80 decibéis, por um período grande de tempo. Aí esse prejuízo pode ser um trauma acústico, que é uma lesão, uma perda de audição, quando você tem uma lesão dessa parte aqui, ó, que é o caracolzinho da nossa orelha, essa parte aqui. Essa região aqui tem as células que processam o nosso som, que enviam a informação do que a gente ouve externamente para o cérebro. Se tiver uma lesão dessa parte aqui, essa lesão pode ser irreversível. Irreversível? Sim. Quando você tem uma lesão nessa região aqui, muitas vezes essa lesão é irreversível. A pessoa pode ficar com déficit de audição, né, que não é uma coisa... Mas e se tiver só danificado? Como que é feito o tratamento? Eu sei que depende de casos. Vamos falar de uma forma generalizada, só para a gente entender o caminho. Por exemplo, um trauma acústico, né, que a gente chama. Um trauma por um ruído muito alto num curto espaço de tempo. Se a pessoa procurar atendimento médico, especialmente nos primeiros 7 dias do trauma acústico, com medicação a gente consegue muitas vezes reverter. Agora, tem alguns casos em que o prejuízo dessa parte aqui é tamanho que você não consegue reverter mais. E não existe nenhum processo cirúrgico ainda? Não, muitas vezes a pessoa acaba precisando usar o aparelho auditivo. E logo cedo. Porque a maioria das pessoas que tem essa região danificada é na terceira idade. Sim. Mas hoje, pelos estudos, a gente está vendo que a população jovem pode ter também. Com 20 anos podem ficar surdos, ou ter problemas sérios. Um exemplo são os jovens expostos a rojão, fogos de artifício, ou que saem à noite para festa, ou aquelas baladas, né? E aí acabam expostos a um trauma acústico muito grande e lesando essa parte. Quais as dicas que você dá para não ter nenhum tipo de problema em relação a isso, além de ouvir a música num volume ok, que seja considerado saudável? A dica que a gente dá é se proteger em relação ao ruído, principalmente nos ambientes de festa, balada, discoteca, não ficar perto da caixa de som, não soltar fogos de artifício, tá? Tem vários casos de pessoas que vão soltar rojões, por exemplo, e acaba ficando com perda de audição na orelha, que é do lado do rojão que a pessoa está soltando. Ou, por exemplo, fone de ouvido, usar o fone de ouvido mais adequado, num volume baixo, tá? Alternar, como eu disse, o uso do telefone, que é muito comum, né? O telefone celular. Hoje em dia a pessoa fica com ele na orelha, alternar os lados. E não tem a necessidade, na verdade, da gente ouvir uma televisão num volume muito alto, da gente colocar a mesma caixa de som na nossa casa, numa festa, num evento, em volume muito alto. Tá ouvindo bem? Tá ok, relaxa, curte aquela música num volume adequado, não precisa colocar super alto, né? É uma coisa até de se repensar, que as indústrias poderiam ter elaborado antes esses produtos já com um limite para não danificar a saúde das pessoas, né? Mas é algo para refletir, para pensar, né? Eu estava até falando com o Leão, a gente acaba aprendendo no caos, né? Com um erro. Então, vamos ver se mais para frente é tomada uma medida mais segura aí. Sim, claro. E é a escolha de cada um, né? Então, sim, é a escolha de cada um, exatamente. A pessoa tem que ficar atenta para a saúde, né? Tá certo. Doutora Ieda, muito obrigada pelo esclarecimento. Me dá um beijo. Tenha um ótimo dia, viu? Obrigada.